Então, pessoal, eu conto com a participação de vocês. Liguem o áudio, o webcam, para a gente começar a interagir um pouco mais. Então, eu coloquei 2 casos clínicos. E o primeiro caso clínico é esse. Eu gostaria que vocês lessem em silêncio aí um pouquinho, para vocês entenderem. E depois eu lanço as perguntas, tá? Para vocês irem respondendo e a gente vai discutindo o caso em si. Todo mundo já leu? Caso clínico? Tudo bem? Vou colocar a primeira pergunta para vocês, então. Eu vou lançar a pergunta, depois eu volto para o caso clínico aqui, tá? Para vocês lerem. Quais as estruturas específicas do acetábulo foram afetadas nesse paciente? Quando eu falo assim de estruturas, qual parte do acetábulo, né, foram afetadas especificamente? Porque ele coloca ali uma classificação da fratura, né? De acordo com essa classificação da fratura, qual parte do acetábulo que foi lesionada? Qual estrutura do acetábulo que foi lesionada? Vamos lá, contando como participação da aula de hoje, as nossas notinhas semanais que eu pretendo lançar esta semana. Quem está presente, muito obrigada. Assim como se vocês estivessem em sala, né? A gente iria fazer essa avaliação semanal. E eu vou ir anotando aqui hoje a participação de vocês. Vamos lá. Quais as estruturas específicas do acetábulo foram afetadas nesse caso clínico? Fazer o seguinte. Tirem foto desse slide aqui com as perguntas e eu vou voltar ao tema, o caso clínico. Eu vou dar 10 minutinhos, 15 minutos, para vocês pensarem e começarem a responder. Pode ser? Pode, prof. Tirem foto aqui das questões, das 4 perguntas. Eu vou mandar lá no grupo, peraí.
Mandei lá no grupo e voltei o caso clínico aqui. Agora são 7h30, 7h45 eu volto aqui para perguntar para vocês me responderem essas questões, tá? Tô aqui, escutando, qualquer coisa vocês me perguntam.
Mais um minutinho, pessoal. Mas se alguém já quiser se manifestar, senão eu vou citar nomes. Vamos lá, pessoal. Alessandra, você pode contribuir com a questão 1? Quais as estruturas específicas do acetábulo foram afetadas nesse caso clínico? Sim, é transversa ou parede posterior? Isso. Quando a gente fala da classificação B1, né? Uma fratura transversa do tipo na porção posterior desse acetábulo, certo? Eu vou retomar aqui essa imagem para a gente se situar, né? Onde que é isso, né? Então, lembra que por essa classificação de AO, ela divide o quadril em coluna posterior e em coluna anterior, certo? Então, essa fratura transversa do tipo B1, ela atinge mais essa porção da coluna posterior, que está aqui nesse azul clarinho, mas também pega a porção anterior, certo? Então, ela vai vir com essa imagem, ó, em B1, na letra A aqui, um corte transverso, mais atingindo as duas colunas, ó, fratura das duas colunas com envolvimento parcial da articulação. O corte desse tipo de fratura na classificação B vai ser transverso, esse corte mais horizontal, ok? Então, no do tipo B1 é esse corte transverso, e no geral, ele compromete mais a coluna posterior, nessa porção mais inferior da crista do ilíaco. Tudo bem? Vamos lá. Número 2. A Beatriz. Qual a provável intervenção que esse paciente recebeu para consolidar esse tipo de fratura?
Como que ele consolidou? Ele teve uma fratura e ele precisa consolidar ela, né? Qual que é a provável intervenção que ele sofreu? Posso responder, professor? A Beatriz primeiro, Wesley. Eu Ok. vou ir perguntando por nomes, tá? Cirurgia, prof? Provavelmente uma cirurgia, né? Vai ter que fazer uma fixação com haste, com parafuso, né? O que que é um indicativo, Beatriz, de que ele vai ter que fazer uma cirurgia? O que que tem no caso clínico escrito que mesmo que você não soubesse o que que é uma fratura do tipo B1, indica que ele provavelmente teve que fazer uma cirurgia? Ah, prof, eu não sei não. O que que te faz pensar em cirurgia para esse caso? Porque é uma fratura. Ah, mas nem toda fratura precisa de cirurgia, né? Em vez de ser uma cirurgia, poderia ser uma mobilização também, não pode? Poderia ser uma imobilização, mas como que eu vou imobilizar o acetábulo? Tem que ficar deitado. Pois é, né? É bem complicado uma consolidação, né? Só por imobilização, concorda? Sim. Então, uma fratura, a gente pensa em cirurgia para. Primeiro, porque é o acetábulo, né? Uma região de difícil acesso e de difícil imobilização, certo? Porque é quase o centro do nosso corpo, de descarga de peso de membro inferior, enfim, né? Tem todos esses agravantes. Depois, no caso clínico, eu coloquei ali, foi classificada como instável, certo? Toda fratura que for instável, ela tem grandes chances de ser o tratamento para consolidação provavelmente vai ser cirúrgico, porque já se sabe que o simples fato de imobilizar não vai ser o suficiente para isso consolidar, porque é uma fratura instável, com mais fragmentos, com comprometimento vascular, né? Então, a gente já pensa em algo cirúrgico para esse tipo de fratura, tá bom? Então, só algumas palavras-chave para vocês irem raciocinando sobre o tipo de intervenção. Agora, a questão número 3. Durante a avaliação fisioterapêutica, quais as outras articulações precisam ser avaliadas? Vamos lá. Hugo. Hugo, que bom que você veio participar da nossa aula hoje. Contribui aí com a gente. Nesse caso clínico, o que mais que eu vou ter que avaliar? Quais as outras articulações que eu preciso avaliar que podem me dar algum indicativo? Eu acredito que joelho, né? Coluna. E se a gente for olhar o paciente como um todo, questão de cintura escapular também, eu acho que entraria, porque ele entraria numa posição antálgica, e aí ele, para evitar a dor, né, Uhum. da região do quadril, ele iria puxar seus ombros para frente, meio que numa posição para aliviar a dor. Então, a maioria quase todas as articulações, né, das grandes articulações, teriam que ser feita a avaliação. Uhum. Mas mais específico, você citou ali no início coluna. Que parte da coluna? Parte é,
lombar, região lombar da Lombar? coluna, lombar e Por sacral. quê? Acredito que porque é a Por... posição, como é região de quadril, Uhum. acredito eu, porque a minha imagem aqui não está dando para ver direito, mas pelas respostas anteriores, eu acredito que é questão de quadril. Então, a coluna lombar, ela vai trabalhar juntamente com a região sacral na retro e anteroversão. Uhum. Isso aí. E depois você falou também de joelho, né? A fratura no acetábulo, Hugo. Depois você falou que a gente Então, precisa avaliar o no joelho. joelho, no joelho entraria também na questão de posição antálgica, né? Porque o joelho, ele, como o fêmur, ele vai dar uma tossidinha para um lado ou para o outro, né? Popularmente falando, o Uhum. joelho ele também vai dar uma inclinada. E isso vai forçar bastante os ligamentos da região do joelho. Legal. Então, Hugo, gostei do seu raciocínio e sempre quando a gente pensar numa fratura, uma articulação acima e uma abaixo dela, provavelmente uma dessas vão ter alguma correlação com a clínica do paciente, certo? Aqui nesse caso específico, a dor casa, né, a queixa do paciente, dor na virilha, né, casa com uma fratura no acetábulo, mas ele também relata dor lombar, né? E aí eu preciso avaliar essa dor lombar. Preciso identificar se essa dor lombar surgiu agora ou se ele já tinha essa dor lombar antes, né? Eu preciso avaliar uma possível, pensando em acidente automobilístico, a pessoa pode ter desenvolvido uma hérnia, extravasado uma hérnia no ato do acidente, né? E aí vir uma dor lombar casada, né, com a fratura, porque teve desenvolveu a hérnia por conta do acidente, ou por muito tempo acamado, né, ou imobilizado por conta da cirurgia. Descartar uma possível lesão sacroiliaca, né, que ali o sacro articulando com o ilho também geraria essa dor, vai misturando, né? O indivíduo fala que é lombar, mas na verdade a lesão está lá na sacroiliaca. Isso a gente vai identificar palpando, né? Identificando os pontos para a gente descartar essas dores. E também pensar em joelho, né? Pensar em como esse joelho está se comportando depois desse trauma, como ele era antes, certo? Então, sempre a gente procura avaliar uma articulação acima e outra abaixo daquela que está lesionada. E depois você foi além falando de cintura escapular. Concordo com você que provavelmente esse indivíduo vai ter essa queixa, até porque ele coloca ali, né, que ele tem receio em deambular. Então, alguém que tem receio em deambular é igual um idoso com medo de cair, né? Ele projeta o corpo para frente, pensando em quadril, ele vai tentar proteger esse quadril de tudo, toda e qualquer forma. Quando levantar, né? Porque ele vai preferir ficar sentado. Então a gente já imagina que ombro vai estar projetado para frente, cabeça projetada para frente. Ele vai fazer uma retroversão de quadril, uma retificação de lombar, flexão de joelhos, né? Por conta dessa dificuldade, desse medo de cair. E também o medo de piorar a dor que ele já está sentindo, tá? Isso aí, Hugo. Prof, Oi. nesse caso, ele também, por ele ter ficado bastante tempo acamado, é, e no caso das dor lombar, que poderia ser encadeada pelo fator dele estar com fraqueza muscular, então, para ele compensar uma coisa, ele acaba prejudicando a outra, igual se é no quadril, igual o Hugo falou, que vai também causar sobre o joelho, a articulação do joelho,
E como ele tá ficou tanto tempo acamado, deu fraqueza, tipo, muscular nele, tipo, o reto do abdômen, que fala lá também aqui no caso clínico. Então, acaba agravando também a coluna. Não precisa ser, talvez, uma hérnia de disco, coisa do tipo. Poderia ser encadeada isso também, não é? Só Postura. pelo... Sim, a mistura dos sintomas, né? Isso, aham. Pode sim, pode ser algo muscular também, não necessariamente uma hernia de disco, né? Mas Isso, pode ser aham. algo muscular também, pelo longo período acamado, sedentarismo, enfim, né? Pelo próprio trauma da cirurgia, tá? Pode se desenvolver sim. Mas é por isso que é importante a gente avaliar, até porque é tudo muito próximo, né? Pensando em quadril e lombar especificamente, é tudo muito próximo. Então, às vezes, o paciente não sabe, ele fala, ah, é uma dor aqui, né? Aí passa a mão e passa pelo quadril, passa pela lombar e a gente não sabe identificar isso, né? Ele mesmo não sabe identificar o local exato da dor, tá? Ou uma dor irradiada, né? Pode acontecer também, Então tá, prof. tá? Vamos lá. Cristiane, responde pra gente a número 4. Desenvolva 3 objetivos e suas respectivas condutas para esse paciente hoje. Esse paciente do caso clínico 1. Quais seriam seus objetivos com ele? Oi, prof, eu não respondi, não consegui responder ainda. Posso responder, professor? Pode, vamos lá, Wesley. Tá, os objetivos seria redução do quadro álgico, ganhar ADM, ganhar força muscular, ganhar propriocepção, ganhar equilíbrio e ganhar marcha. Treinar marcha, né? Agora, agora as condutas para cada um, né? Tá, vamos pensar em 3 para Pode hoje. responder as condutas? Tipo, você recebeu ele hoje. O que Tá, seria a sua prioridade? 3. tá para mim seria a redução do quadro álgico, ganhar E o que ADM e seria ganhar reduzir a dor? Primeiro, vamos lá. Vamos falar objetivo e conduta já. Para reduzir a dor, onde que é a dor dele? no quadril. Tá, Olha lá no pra, caso clínico. Onde que é a dor dele? tá na virilha. E onde Queixa de mais? dor na virilha. Na virilha esquerda e na região lombar. Na região lombar. Tá. Para a região lombar, poderia fazer um TENS ou ultrassom, um infravermelho. Na região da virilha, por ficar próximo ao órgão masculino, né, então já não farei o infravermelho. Poderia fazer uma liberação miofascial, procurar pontos gatilhos, caso tiver, fazer também liberação de pontos gatilhos, no caso da virilha, né? Tá, já foi, é só uma conduta, né, para o quadro álgico, né? É, Tá. tá. Vamos lá. Para ganhar O que ADM, mais? Uhum. O né? que você Tá. faria? Para ganhar ADM seria mobilização articular, alongamentos e daí entraria ganho de força muscular também, né? Que auxilia no ganho de ADM, né? Mas o principal seria mobilização articular e alongamento para auxiliar no ganho de ADM. E para força muscular seria exercícios começando com exercícios ativos livres, depois passando para ativos resistidos e como flexão de quadril,
flexão de quadril, extensão, abdução e adução, né, ativos resistidos, e a musculatura do abdômen também, que estabiliza a região lombar, né, para reduzir a dor também, fortalecer a musculatura do abdômen e fortalecer a musculatura da panturrilha também. Tá. Vamos lá, Wesley. Muito bem, você colocou aqui os seus objetivos e as respectivas condutas. Só que tomem cuidado com uma coisa que o Wesley fez, ó. Em algum momento, neste caso clínico que eu coloquei para vocês, eu falo de amplitude de movimento? Não. Não, né? Como que você vai ganhar amplitude de movimento se você não sabe se ele tem perda? Tá? Então, é esse que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Interpretação de texto, certo? A conduta que você vai desenvolver é em cima daquilo que está apresentado aqui no caso clínico. Ai, prof, mas se ele está assim, provavelmente ele vai ter redução da amplitude do movimento. Provavelmente, mas não está escrito. Tudo bem? Se não está escrito, você não faz conduta para isso, ok? Então, em nenhum momento foi dito que ele tem redução de amplitude de movimento, de qual articulação e para qual movimento, tá? Então, isso já não entra como objetivo clínico para ele. Reduzir o quadro álgico, ok, ele tá dizendo ali, né, onde que é a dor na virilha e na região lombar. E aí entra liberação miofascial, liberação dos pontos gatilhos, os aparelhos de eletro, mas aí eu tenho que tomar cuidado. Se ele teve uma fratura instável do tipo B1, que provavelmente a conduta de consolidação foi cirúrgica, provavelmente tem algum parafuso, uma haste, um pino fixando essa fratura. Então, tem itens metálicos. Se tem objetos metálicos, não vai poder usar qual desses que você usou, que você citou? Se tem objetos metálicos, não vai poder usar o TENS e o ultrassom. Pode usar o TENS, não pode usar o ultrassom, que é calor profundo, tudo bem? Tá. O TENS pode usar na região lombar, não vai ter problema nenhum, tá? Da região lombar. Na região lombar pode usar a eletroterapia, né? Devido que feito na região da virilha, que relatou dor também, né? Seria liberação miofascial, liberação de pontos gatilhos e uma massagem relaxante também, né? Isso seria o suficiente. E depois colocar o próprio movimento, né? O alongamento dessa musculatura adutora, provavelmente vai estar retraída, né? Uma mobilização articular também ajuda a aliviar a dor na região da virilha, porque é uma região articular, né? A dor na virilha é uma dor característica de algum comprometimento articular nessa região do quadril, tá? Então, pensando no exercício também como estratégia para alívio da dor, ok? E força muscular, o treino ativo livre, depois o ativo assistido, né? Porque ele tem grau 3. Se ele tem grau 3, como que é esse movimento dele, pessoal? O que ele vence? Ele vence uma resistência externa? Grau 3, sim. Grau 0 aqui não tem nada, grau 1 é que só tem o esposo do movimento, grau 2 é que tem um movimento, mas não consegue vencer a força da gravidade, grau 3 consegue vencer a força da gravidade, mas não consegue vencer uma resistência externa, grau 4 consegue vencer uma resistência externa, só que tem que ser uma resistência leve, e grau 5 a resistência consegue vencer resistência pesada, mais forte. Acho que é isso. Se ele é grau 3, ele só vence a gravidade, certo? A gravidade, isso. Então, se você pôr uma força externa, ele vai ter dificuldade. Então, para esses grupos musculares, flexores, extensores e adutores do quadril,
a gente vai usar um ativo livre, só com o indivíduo vencendo a gravidade apenas, inicialmente, para ele adquirir essa resistência e posteriormente ele ir evoluindo para a gente adicionar uma carga, certo? Isso vai ser bem gradativo, lembrando que é um paciente que tem receio em deambular e se movimentar. Então, isso vai ter que ser bem cauteloso, essa nossa conduta e a nossa evolução, para evitar que esse paciente não fuja do tratamento, tá? Essa é a ideia, que a gente consiga ganhar esse paciente para o tratamento e dizer que ele pode sim se movimentar, né? Passaram 30 dias do ocorrido, provavelmente ele já está com a provavelmente não, ele está, né, com indicação para deambular com o andador, como é dito ali antes, né? Receio em deambular com o andador. Então, ele já foi indicado para andar com o andador e não anda, tá? Então, a gente vai ter que encorajá-lo a andar com o andador, certo? Mas, convenhamos que com grau 3 de flexor, extensor e adutor de quadril, é difícil parar em pé, né? Então, esse aporte muscular vai ter que ser primordial nesse momento para a gente dar essa funcionalidade para esse paciente, ok? Tudo bem, pessoal? Entenderam mais ou menos essa parte de interpretação de texto, de caso clínico? Sim, prof. Acho que o nosso próprio psicológico já está acostumado que tudo tem que ter ganho de ADM, né? Então, acho que a gente Então. não presta nem atenção, já vai, tipo, machucou isso, aquilo, então perde amplitude de movimento. Então, o que eu vou fazer com ele? Ganhar ADM. Então, é bem isso mesmo. Vocês ficam meio que... exatamente isso. Já tá meio que já no fica piloto habituado, automático. né? Todo mundo precisa ganhar amplitude de movimento, todo mundo precisa ganhar força, né? E todo mundo precisa diminuir a dor. Esse é o clichê já, né? De objetivo de tratamento. Tem que tomar cuidado com isso e interpretar o texto primeiro, tá? É igual no começo. Lá. Era colocar gelo, era gelo. Agora não, agora é tudo tudo é gelo, mas vamos né? aprender. E cuidado também, pessoal, com a parte da escolha dos aparelhos, tá? Sempre que tiver uma haste metálica, não vai usar calor profundo. Lembrem-se disso. Ultrassom, ondas curtas, a gente não usa. E os aparelhos de eletro, a gente evita usar sobre o local em cima da haste, né? Em cima do pino, não colocar o eletrodo ali, tá? Nunca fechar um campo elétrico com algum objeto metálico no meio, tá? Para a gente evitar esse aquecimento. E principalmente as correntes unidirecionais, como é a galvânica. A galvânica, se você colocar ali em cima, ela tem um risco maior de queimar o tecido e aquecer a parte metálica, enfim, tá? Então, cuidado com as correntes e principalmente com o posicionamento dos eletrodos, ok? Pode usar? Pode, mas tem que cuidar com o posicionamento dos eletrodos para que não seja sobre a haste metálica de fato. Vamos lá para o próximo caso clínico. Caso 2, eu vou colocar as questões lá no grupo de novo, tá? Coloquei as perguntas lá no grupo, tá?
Então, agora são 8h15. 8h30 eu venho perguntar para vocês de novo, tá? Eu não tô no grupo, professor. Então, vou colocar aqui. Anota as Pronto, questões já do Wesley. printei já. Já Já printou? printei já. Aham. Beleza. Daqui 15 minutos eu volto, tá? Alguém manda para mim o print dessa tela aí, por favor? Você É não o tá no Lucas grupo, que Hugo? pediu? Pode pegar Nem aqui, sabia que ó. tinha outro grupo. Hugo, você não consegue printar Oi. aqui? Consegue printar? Não, fica. A imagem não fica. Fica desfocada. As letras. Eu mando Ah, para você, Hugo. Tá, beleza. Obrigado. De nada. Neiva, manda do caso clínico também, então, tá? Você tá desfocado, ele não vai conseguir ler aquilo, né? Tá, eu vou mandar também. Obrigada. De nada.
Pessoal, vamos se organizando, mais um minutinho e aí a gente começa, tá? A discussão. Vamos lá, pessoal? Vamos começar essa discussão aí já entrando das doenças reumatológicas, né? O primeiro caso foi traumático, que era mais o assunto da unidade 3 ainda. E aí na unidade 4 a gente fala sobre a parte de reumatologia, desde as patologias em si, avaliação e tratamento, certo? Quando a gente pensa em doença reumatológica, acho que uma das primeiras que vem na nossa cabeça é a artrite reumatoide, uma das que a gente tem um pouco mais faz mais essa associação, né? Mas lembrando que doenças reumatológicas são todas que atingem o sistema musculoesquelético, certo? São todas aquelas que a gente citou lá na aula. Vou falar mais da artrite, que eu acho que é algo que vocês vão ter mais contato também na vida profissional de vocês. E é importante a gente estar atento a esses sinais que ela apresenta, tá? Então,
Eu vou ler aqui agora o caso clínico 2 para a gente ir pontuando. LCO, 48 anos, eletricista, foi diagnosticado com artrite reumatoide há 2 anos. Tem FAM positivo e presença de panos nos joelhos, certo? Então, panos, olha aqui na segunda imagem, é essa de número 2 aqui, né? É esse depósito desse tecido granulomatoso que atinge a porção sinovial da articulação, aumentando, fazendo com que ela aumente de volume e num agravo ela se consolida e aí ela fixa a articulação. Olha aqui a evolução dela na última figura do número 4, né? Aquilo que era tecido mole, cartilagem, ligamento, vai se calcificando, calcificando até tornar uma fixação dessa articulação que vai perder a sua mobilidade, que é quando a gente fala que a articulação entra em deformidade articular, certo? Que é o que nós não queremos, certo? Os sintomas iniciaram há cerca de 5 anos, com dor e rigidez e edema em ambos os joelhos. Então, inicialmente, a pessoa começa com uma dor articular em uma ou duas articulações. Isso vai tendendo a evoluir, que essa é a, a evolução da artrite, ela atinge mais de uma articulação, certo? Então, no caso deste paciente, avançou para a dor lombar, para a coluna lombar e para as articulações da mão, tornando ainda mais limitante a sua AVD e o trabalho, né? Mão, lombar, né? Flexão, joelho, agachamento, enfim, são todas articulações extremamente importantes nas nossas atividades de vida diária. Teve aqui no relato, ele teve períodos de dor, limitação dos movimentos, e nessas crises ele faz uso de corticosteroide, que são os anti-inflamatórios que a gente citou na aula passada também como método de tratamento. Ele chegou no serviço de fisioterapia com dor intensa, aumento do volume das articulações interfalangianas, restrição dos movimentos das mãos, joelhos e coluna lombar. Relata dores mais intensas no período da manhã, associadas à rigidez que cedem ao longo do dia. Então, ele acorda rígido, mas conforme ele vai se movimentando, essas articulações vão cedendo, tá? Então, as mãos do paciente que tem artrite reumatoide é bem característico. Você pega, o paciente chega, põe a mão em cima da mesa, você bate o olho, você vai, tá com cara de artrite reumatoide, né? Esse aumento do volume das interfalangianas indica esse possível depósito do tecido granulomatoso de panos, que é bem característico da artrite reumatoide, certo? Então, viu uma mão com esse aspecto, a gente já sinaliza que pode ser que a gente está lidando com uma artrite reumatoide, ok? Então, a primeira questão, vamos ver aqui quem ainda não respondeu. Kívia está por aqui ainda? Kívia sinalizou lá no grupo, no WhatsApp, que tá com problema com a internet. Tá caindo muito e tal. Vamos passar para outra aluna. Se a dela voltar a tempo, ela responde, certo? Então vamos para Ingrid, né? Ingrid ainda não nos respondeu. A primeira questão, Ingrid. Quais os fatores determinantes para a gente diagnosticar artrite reumatoide diante desse caso clínico aqui? O que tem escrito nesse caso clínico que são pontos chaves assim para a gente falar de artrite reumatoide? Ingrid.
Posso responder, professor? Deixa a Ingrid primeiro tentar responder. Deixa eu ver se ela tá me mandando alguma coisa aqui. Ok. A Ingrid tá com problema no áudio, mas ela me mandou aqui no WhatsApp. Então, ela respondeu a presença de FAM positivo, panos, dor, rigidez e edema articular, que seriam indicativos de artrite reumatoide. E é isso mesmo, é o que está dito no caso clínico que nos chama a atenção realmente para uma artrite reumatoide. Além desses sinais e sintomas, o comprometimento de mais do que uma articulação, né? Não é uma articulação só que está comprometida, são, no caso, mais de, são joelhos, se a gente for contar bilateral, né? Duas articulações, coluna lombar, se a gente pensar nos 5 segmentos, né? Mais 5 articulações, depois 5, 7 mãos, né? Todas as articulações da mão. Então, tem mais do que 3 articulações comprometidas. E aí eu já começo a pensar em artrite reumatoide, tudo bem? Porque diferente de ter uma inflamação em uma articulação, né? Aí a gente pensa, ele fez um trauma e levou aquela inflamação articular. Ou ele fez um esforço repetitivo e levou a inflamação articular, né? Não, tenho mais de 3 articulações comprometidas, eu já começo a pensar em artrite, em algo autoimune, certo? Então, presença de FAM positivo. Quem que pode me dizer o que que isso significa? Se o indivíduo tem FAM positivo, o que que isso significa? Ele tem lupus? Acho que era isso que você falou na outra aula, não recordo muito bem, mas acho que FAM positivo é quando tem lupus, né? Não, lembra que eu falei para vocês que não existe um exame que você faça e ele vai lá dar o diagnóstico: lúpus, artrite, psoríase. Não existe um exame específico e que vai te dar um diagnóstico fechado, né? A presença de FAM positivo quer dizer que o indivíduo tem anticorpos, autoanticorpos, né? Anticorpos reagindo contra o próprio tecido do organismo, ok? Quer dizer que ele tem algo autoimune, que a patologia dele é autoimune, certo? E aí eu tenho um aspecto, uma variável de patologias imensas que vão encaixar nesse quadro. Eu vou associar então os outros sinais clínicos, os outros exames que você vai fazer para então dizer se ele tem artrite, ou se ele tem lúpus, ou se ele tem psoríase, por exemplo, certo? Então, o FAM positivo indica que o indivíduo tem uma doença autoimune, ok? Que ele tem anticorpos reagindo contra o próprio organismo, mas não que ele tenha lúpus ou que ele tenha artrite, ok? E o pânus, o tecido granulomatoso, que eu disse para vocês no início, que se deposita na sinóvia e vai tender a calcificar essa região, essa articulação, e ela vai perdendo sua funcionalidade, ok? Vamos lá, Cristiane, caiu conduta de novo para você. Quais condutas serão mais indicadas para esse paciente?
Prof, nesse caso da 1, a idade dele também conta lá como fator determinante, né? Também chama atenção a idade. Né? Porque 48 anos, então é acima de 40 para 50 por aí, que já começa a ter esses quadros de artrite. A manifestar, né? Isso. Outra coisa também que esqueci de falar. Algo que chama atenção para a gente de artrite reumatoide é rigidez no período da manhã. Isso é um clássico do paciente que tem artrite reumatoide. Que ele acorda rígido, tudo muito tenso, não consegue movimentar. Mas se ele tentar se mexer um pouco, isso vai cedendo, e aí alivia ao longo do dia, tá? Então, essa rigidez maior no período da manhã é uma cartada para artrite reumatoide. Vamos lá. Cristiane deve estar com problema na internet. Neiva, contribui aí com a gente, então. Quais as condutas seriam mais indicadas para esse paciente? Neiva? Oi, prof. Tava falando aqui com o microfone desligado. Então, eu colocaria a cinesioterapia, né, que é para preservação da mobilidade articular dele, que como é no joelho, e aí a artrite, que a gente já fala, que tem toda essa rigidez articular, né, e que compromete o tônus muscular dele. Usaria a hidrocinesioterapia para ajudar nisso. O leite vermelho e também alongamentos. Não sei se seria bem isso, mas é o que eu penso. A hidro é uma boa pedida para uma artrite reumatoide, né? Pensando em joelho também, que vai aliviar essa descarga de peso, né? Bastante, muito. A água vai ajudar a aliviar a dor, né? Hidratar, melhorar a lubrificação dessas articulações e vai facilitar os movimentos como um todo, né? Eu também acho que a hidro é uma boa escolha para a gente fazer a cinésio nesse paciente. E caso não tenha a opção de hidro, a cinesioterapia tradicional, né? No solo, também vai trazer todos os benefícios, desde que a gente module a questão de descarga de peso, né? Porque sempre que ele tiver uma descarga de peso maior, ele vai ter uma queixa maior de dor, tá? Então, trabalhando com mobilização articular, exercícios em cadeia fechada vão dar mais estabilidade e com baixa carga e modulando a intensidade, respeitando o limite do corpo do paciente, mas não deixar de fazer, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção para quem tem artrite ou artrose quanto à conduta é assim, fala assim, não pode fazer descarga de peso em membro inferior. Por exemplo, não pode fazer agachamento. Poxa, como que não pode fazer agachamento? Se o indivíduo senta no vaso, senta e levanta de uma cadeira, ele faz agachamento, né? Se ele deambula, ele faz descarga de peso em membro inferior. Então, isso não é uma limitação para o nosso exercício, ao contrário. Eu preciso orientá-lo e conduzi-lo para que ele faça um agachamento correto, acionando a musculatura correta, porque daí ao longo do dia a dia, quando ele for repetir esse movimento, ao sentar e levantar de uma cadeira, ao sentar no vaso sanitário e levantar, ele vai saber acionar a musculatura correta e vai dar mais respaldo para a articulação dele, tá? Então, sempre pensando na função, a gente tem que ir quebrando alguns tabus de que não pode agachar, não pode fazer flexão de tronco
Opa, peraí, como que o indivíduo vai viver sem fazer flexão de tronco, né? Então, a gente tem que começar a raciocinar assim, se ele faz durante o dia a dia dele, por que não ele não vai fazer no exercício? Vai fazer dentro da conduta de forma correta, na postura correta, não necessariamente com uma carga externa. Ninguém está falando de carga externa, né? Mas eu tenho que orientar para que esse movimento ocorra da melhor forma, ok? Então, as condutas indicadas seriam basicamente essas, e alívio da dor nas articulações mais comprometidas. Tração vai ser uma boa pedida, né? Pensando em terapia manual, quando a gente decoata essas articulações, a gente vai dar um alívio para ela, aliviar esse estresse, melhorar a lubrificação, tá? E os recursos de eletro também vão poder ser utilizados, mas cuidado com esse raciocínio clínico, né? Ultrassom, o contínuo, será que ele vai aumentar esse processo inflamatório? Não vai? Porque pensa que esse artrite na crise, se ele tiver com edema, com rubor, quer dizer que a patologia está ativa, né? Numa fase ativa aguda. Então, eu tenho que pensar na modulação desse ultrassom, né? Será que vai poder usar contínuo? Ou vai ter que usar o pulsátil, né? Pensando nesse quadro agudo. Então, e pontuando essa parte de analgesia quanto à escolha da eletroterapia, tá? Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado com a artrite reumatoide é com o gelo. Boa parte dos pacientes com artrite reumatoide respondem muito mal ao gelo, ao frio. Então, quando eles têm contato com superfícies mais frias, eles acabam relatando piora do quadro dele. Então, cuidado com a orientação de vocês para ele usar gelo em casa para aliviar a dor, tá? Vamos lá. Então, Nesse caso, na letra C. Oi, pode falar. nesse caso já respondeu a próxima questão. O gelo. O gelo, né? Isso. Além do gelo, né? O que mais que a gente pode evitar nesse paciente? O que mais a gente pode evitar? Agora, eu só fiquei pensando aqui, confesso que eu não consegui achar, tipo, não sei, o processo tá meio lento. Eu acredito que teria que evitar um peso muito excessivo, né? Por exemplo, numa descarga de peso, evitar que ele coloque o total peso dele em um membro só. É que ele faça isso de forma mais moderada. Eu acredito que seria basicamente isso. E na questão 2, eu ia dar uma participaçãozinha. Se caso não tem uma piscina, né, para uma hidroterapia mais completa, um turbilhão seria bom também, com água mais morna, seria bom para trabalhar um membro mais isolado, seja mais Isso. afetado. Um membro mais afetado, usando o turbilhão e associando os movimentos ali dentro, né? Bacana a sua colocação, Hugo. Mas Pode descarga falar. de peso, ele não ia colocar diretamente no joelho afetado, ele já colocaria já no outro, né? Então não seria tanto assim contraindicação. Pode ser uma contraindicação, mas só que a própria pessoa já não faria isso, né? Ela vai ter esse reflexo de proteção de não fazer essa descarga de peso, né? Mas Ela vai usar o outro. vai usar mais o outro. Eu discordo um pouco da fala do Hugo quanto a essa parte de descarga de peso unipodal, né? Não só num membro, não só no outro, não fazer toda a descarga de peso em um membro e depois toda a descarga de peso no outro, porque esse é um treino proprioceptivo, certo? E vale a pena a gente treinar, mas como ele disse, de forma gradual, tudo bem? Então, por exemplo, esse paciente com artrite reumatoide aguda em joelho, na primeira sessão você não vai colocar ele em apoio unipodal na cama elástica,
certo? Porque ele vai desestabilizar todo e ele não tem articulação preparada para estabilizar aquilo ali. Então, o risco que você corre é de luxar essa articulação dentro do exercício e ele vira a desenvolver uma lesão ainda pior, tá? Então, o que a gente chama atenção é que esse treino proprioceptivo ele tem que acontecer, mas ele vai ser de forma gradativa. Então, a evolução do exercício proprioceptivo, primeiro eu tenho que conseguir com que esse paciente fique, por exemplo, em apoio unipodal no chão, numa base estável. Depois eu evoluo para esse paciente em apoio unipodal em cima de um colchonete, em cima de um travesseiro, em cima de um disco proprioceptivo, de um bozu, né? E depois de um balancinho, de uma cama elástica. E aí eu vou aumentando a dificuldade para ele manter esse equilíbrio, tá? Mas é importante isso ser treinado para que ele não venha a ter lesões dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. Então, no seu dia a dia, ele precisa ter propriocepção. E como que eu vou ativar isso? Treinando, certo? Seja por apoio unipodal, seja por apoio bipodal em cima de uma base instável, aí eu vou dar mais segurança e sempre dando um suporte, primeiro para membro superior, né? Segura no espaldar e fica em cima do bozu e faz um agachamento só para eu ir treinando a instabilidade. E depois eu evoluo para um exercício sobre o bozu, em pé, né? Para trabalhar membro superior, só para ele ir treinando também ao mesmo tempo o equilíbrio embaixo, propriocepção. Enfim, eu ir fazendo essa jogada de evolução do tratamento, tá? Uma das contraindicações para esse paciente seria um excesso de carga extra, né? Uma caneleira muito alta, com peso muito mais alto. A musculação tem que ser feita com um pouco mais de cautela, né? Exercícios de impacto, saltar, pular, né? Para evitar esse impacto muito brusco na articulação, que já está fragilizada, e num impacto maior ela termina de se romper por completo, causando mais desgaste e mais prejuízo na qualidade de vida desse paciente. Tá ok? Vamos lá. E agora, por último, a letra D, quais as orientações que a gente faria para esse paciente? Todo mundo que está aqui já respondeu. Quem puder contribuir. Quais as orientações que você passaria para um paciente que tem artrite reumatoide? Como é o desse caso clínico? As orientações poderiam ser sobre a importância, primeiramente, dele procurar o tratamento fisioterapêutico, né? Seguir as orientações como seguir o que for passado para ele continuar fazendo em casa, tipo alongamento, fortalecimento muscular, orientar ele a procurar uma nutricionista também, caso for preciso uma psicóloga. Deixa eu ver o que mais. Seguir as orientações terapêuticas, os exercícios em casa, alongamento, fortalecimento, relatar toda e qualquer alteração que ele venha a ter durante ou antes do tratamento terapêutico. Isso. E pensando, por exemplo, nessa relato dele que ele tem mais dor no período da manhã. Como que a gente conseguiria amenizar isso na vida desse paciente? Essa questão de ter mais dor no período da manhã, se possível for ele fazer o tratamento fisioterapêutico pela parte da manhã. Mais fácil ainda. Mais fácil. Passar as orientações de como fazer as mobilizações articulares, os alongamentos, até mesmo fortalecimento no período da manhã. Na verdade, não é nem no período da manhã, é antes de levantar.
a gente pode orientar esse paciente quanto às mobilizações articulares para elas serem feitas de uma forma como se fosse um aquecimento antes de levantar, né? Então, o paciente acordou, ele vai treinar as mobilizações articulares para ir aquecendo essas articulações para elas irem cedendo e ele conseguir levantar com menos dor, né? Então, ainda na cama, a gente orientar esses exercícios de mobilização articular de forma ativa, né? Para que ele prepare as articulações para iniciar o dia das suas atividades de vida diária. E sim, mas de uma forma ainda mais completa, orientar exercícios mais específicos para isso, né? Mas a minha orientação seria essa. Ao acordar, eu iria ensinar ele a mobilizar as principais articulações que ele sente rigidez, mobilizar elas ainda na cama para depois tentar levantar, para que isso ocorra de uma forma mais harmoniosa, certo? Além disso, como Wesley disse, melhorar o peso, né? Pensando em joelhos vão sofrer muito com o excesso de peso, então orientar esse paciente a procurar um nutricionista, um psicólogo também para ajudar nessa aceitação da doença e aceitação do tratamento, orientar ele quanto ao tratamento fisioterapêutico, como que vai acontecer, provavelmente por quanto tempo ele vai ficar na sessão, depois se ele vai ter que fazer manutenção ou não vai, né? Orientá-lo sobre o que é a doença, né? E como ele pode ter uma qualidade de vida boa, desde que ele siga as orientações tanto do fisioterapeuta quanto do médico, quanto ao tratamento correto. Tá certo? Conseguiram encaixar as questões dentro do caso clínico, pessoal? Sim. Sim, Tudo prof. bem? Sim. Quanto aos outros conteúdos, mais alguma dúvida, pessoal? De alguma coisa que passou e vocês tiveram mais dúvidas? Eu tenho uma dúvida, mas é mais particular mesmo. Dentro do conteúdo que a senhora já passou, mas é mais particular. No caso, só para falar aqui aquela vez, antes da quarentena, acho que foi antes da quarentena que a senhora deu a introdução no tema sobre a lesão do LCM. A questão do calor no local da lesão, normalmente demora quanto tempo para acabar? O calor da inflamação. Isso, porque no caso é bem particular mesmo, que é do meu joelho, porque o edema passou, na verdade acho que tem 2 meses que eu tive o rompimento parcial, né? Eu já voltei para academia, não tô sentindo dor nem nada, eu voltei a fazer a musculação normal. Mas a questão da questão do calor ainda tá bem menos, mas ainda continua o local sempre, continua quente dia e noite e ainda tem um pouquinho de edema ainda. Acho que para 2 meses eu consigo deambular normalmente, já pego voltei a pegar a mesma carga de peso que eu pegava antes do acidente, tudo, mas essa questão do calor ainda permanece. Tá. É importante cuidar, Wesley, com a questão de sensibilidade, né? Uhum. Procura ver se alguém consegue avaliar em você essa parte de sensibilidade, se você está sentindo na região da lesão, porque às vezes você não está sentindo e está traumatizando, né? Durante os exercícios. É a primeira possibilidade. A segunda é que você retomou os exercícios e a cada exercício são microtraumas, né? Que vão sendo gerados dentro da articulação que estava previamente lesada, né? Pensando em ligamento. Então, se não tem edema, não tem dor, mas só aumenta essa temperatura,
pensa na avaliação de sensibilidade para ver se você não está fazendo microlesões ainda e se para justificar esse calor excessivo. Caso contrário, a inflamação depende da extensão dela, né? Às vezes ela ainda está nesse processo ativo, mas como você não tem dor e não tem edema, que seriam sinais clínicos mais propensos de inflamação, só o aumento da temperatura pode ser uma lesão de outros tecidos de regulação térmica mesmo, da região que pode ter sido lesado também, tem que ser avaliado essa parte de sensibilidade, tátil, térmica, dolorosa, para tentar justificar isso. Essa questão da sensibilidade que você tocou agora, porque antes de eu lesionar o ligamento, que eu malhava, né, eu sempre queixei muito, até para o meu instrutor, que sempre sentia muita dor nessa região, onde passa o ligamento, sabe? E depois do acidente, que sarou tudo, né, nunca mais voltou a doer, mesmo eu voltando a fazer os mesmos exercícios que fazia antes, sabe? Não dói mais. Acho que E seria foi uma questão... feito a reconstrução do ligamento? Não, como foi um rompimento parcial, né, daí não foi feito reconstrução, Não foi foi, só só... foi imobilizado e esperou cicatrizar. Na verdade não foi feito mobilização também. Eu só fiquei 14 dias em casa, né, assim, fazendo flexão de joelho até o limite da dor, né, fazendo flexão e extensão, mas a mobilização não foi feita. Tá. Então, tem que ser avaliado, Wesley. Deixa eu dizer, Ok. assim, quanto tempo que dura só o calor. Não sei te responder isso, porque a gente não tá pegando, né, o caso clínico. Porque, geralmente, o calor, em específico, ele vem acompanhado do edema e da dor, da restrição, né? E o edema também, às vezes, pode existir, mas intraarticular. Lembra que a gente falou que em articulações ele não se manifesta de forma tão expansiva, né? Ele pode estar ocorrendo de forma intra-articular e aí não está dando, não está sendo visível, ok? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal?